Ok, então tá excelente, tá bem? Sejam bem-vindos ao quarto dia da nossa jornada espiritual. O plano é nós passarmos 21 dias nesse tema de buscando o primeiro reino. E é nesse tema que nós vamos entender o chamado de Deus para a nossa vida, para que nós realmente possamos ser transformados por Deus. E por isso, da maneira que nós estamos, nós vamos fechar nossos olhos para que nós falemos e peçamos a presença de Deus conosco, tá bem? Obrigado, Senhor, pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo despertar. E agora, Pai, na primeira hora do dia, nós queremos seguir, Pai, a orientação que o Senhor nos dá. Primeiro o reino. Buscai primeiro o reino dos céus. E por isso, Senhor, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos e que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, como tem feito nesses dias anteriores, que nós temos buscado a presença do Senhor conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Eu estou feliz que nós estamos avançando nessa jornada juntos e juntos nós estamos entendendo mais do amor de Deus, né? Hoje nós vamos refletir. Eu escolhi fazer de uma forma diferente aqui para que nós possamos visualizar tudo isso que eu estou falando com você. Você tem aí na sua jornada espiritual. Eu já mandei o formato digital para vocês, tá? Pastor, eu não recebi ainda. Depois, quando acabar aqui, você pode me mandar uma mensaginha, eu mando para você também, tá? Nem tudo eu falo, porque não dá. Nós gastamos alguns minutos somente de reflexão. É claro que isso não é um substituto da nossa devoção pessoal, né? Mas é um estímulo, é bom a gente fazer algumas coisas juntos até que isso se consolide, e por isso que está aí. Hoje, o texto que eu gostaria de começar a refletir, eu acredito que apareça aí para você, né? É um texto de um grande cristão. Ele escreveu o seguinte: santo é o que Deus é. Para ser santo, ele não se conforma a um padrão, ele é o padrão. Exatamente esse é o tema de hoje. Esse é o tema da nossa reflexão, da nossa jornada hoje. O padrão. Sabe, queridos, nós estamos há alguns dias estudando a história, que na verdade nós vamos passar esses 21 dias juntos estudando um momento da vida de Jesus que traz princípios fantásticos, até que nós entendamos, queridos. Às vezes parece que é repetitivo, mas a didática de Deus é exatamente essa: é repetir, 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 até que nós entendamos o que ele está falando. Sabe, o Templo de Jerusalém, ele estava sempre repleto de pessoas. Dezenas corriam aos pátios naquele recinto para adorar ao Deus Criador do universo. Antes de dirigir-se ao lugar em que eram oferecidos os sacrifícios, as pessoas sempre paravam no pátio das mulheres para depositar suas ofertas. E um dos 13 lugares para fazer isso chamava gasofilácio. Estranho o nome, né? Mas era um lugar onde você depositava a oferta. E esta era uma ótima forma de chamar a atenção das pessoas presentes pela sua generosidade, pois o barulho das moedas naquele suporte ali encantava as pessoas eram atraídas pelo barulho, porque era um suporte de bronze, então era inevitável você não jogar ofertas ali e alguém ouvir. E se você jogasse muito, o tilintar das ofertas, das moedas, chamavam a atenção das pessoas. O ofertante tinha que dizer a ele o valor da oferta para o sacerdote ali que estava de plantão. E quem ficasse nessa proximidade poderia acompanhar o processo de até ouvir a quantidade de oferta que era entregue, sabe? A cultura dominante da época era chamar a atenção pelas vestes compridas, saudações nas praças, principais cadeiras nas sinagogas,
assim que as pessoas elas chamavam a atenção umas das outras, buscando os melhores lugares nos banquetes, de longas orações públicas, e você talvez está relembrando, a sua memória está correndo na Bíblia desses relatos que você já ouviu em algum momento, né? No entanto, quase ninguém, naquele dia, percebeu que o Criador do universo estava no templo. Aquele a quem eles iam adorar estava no templo, observando e avaliando os adoradores. E é nesse texto, que é o texto-chave nosso, que nós temos gastado tempo de meditação, é que a Bíblia diz lá em Marcos 12:41 o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, e olha, preste atenção na palavra, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Exatamente. Aqueles que queriam atrair os olhares da admiração para si não perceberam que o único olhar que realmente importava e os observava estavam ali e olhava atentamente. Sabe, queridos, hoje, como naqueles dias, quando o nosso interesse é atrair os olhares das pessoas, corremos o risco de não perceber o olhar de Cristo. Uma das grandes verdades da história da viúva, que esse é o relato da viúva pobre, é que o único olhar que realmente importa é o olhar de Cristo. Infelizmente, queridos, nós somos tão dependentes da aprovação, dos elogios, nós chegamos à conclusão que o olhar humano é o que interessa. Pensamos que a avaliação humana seja o critério que nos mede. Esse pensamento nos leva a uma atitude, muitas vezes, terrível de comparar ações e criação de padrões, algumas vezes inatingíveis. É por isso, queridos, que assim é o critério humano. Nós pontuamos, medimos, julgamos ao todo tempo. Isso é natural no ser humano. Entretanto, a história da viúva, ela mostra que Jesus estava observando tudo e podemos ter certeza de que ele está a nos observar hoje também. Nós devemos ter a segurança de que o observador que realmente importa é Cristo. E eu vou dar 3 razões para você, nessa manhã, ter isso em mente, que o único observador que importa é Cristo. Ele é o padrão, sabe? A primeira razão é que ele é o único avaliador que nunca falha. Grave isso na sua mente. Eu não sei se você lembra, mas certo dia um jovem que possuía muitas riquezas se aproximou de Jesus. Lembra desse jovem? Marcos 19:16, versículo 16. Ele afirmou que obedecia a todos os mandamentos desde a mocidade. Provavelmente, qualquer outro observador teria uma boa recomendação para esse jovem. Diria para ele: querido jovem, você não precisa fazer mais nada. Você já está fazendo mais do que o suficiente desde a sua mocidade. Fique tranquilo. Porém, ele encontrou com o observador por excelência. E ali, Jesus, ele, o único observador que nunca, avaliador, que nunca falha, lá em Lucas 18:22 também, ele disse algo para o jovem que constrangeu e que levou aquele jovem a desistir dos seus intentos. E ele viu que o que ele tinha no coração não era a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Jesus disse: querido jovem, uma coisa ainda lhe falta. Vá, venda tudo o que tens e dê o dinheiro aos pobres. Oh, o jovem tinha uma equivocada avaliação de si mesmo. Os que estavam à sua volta avaliavam ele no mesmo nível, mas a avaliação de Cristo era perfeita e verdadeira, porque Cristo, ele não vê a aparência, ele vê a essência, o que vai dentro do nosso coração, as intenções do nosso coração. Sabe, em nenhum lugar da Bíblia a autoavaliação, na Bíblia a autoavaliação equivocada,
é tão clara quanto a visão da igreja de Laodiceia. Sabe? De acordo com Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, você lembra? Uma igreja que se via a si mesmo em uma situação diferente. Ela dizia: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Porém, queridos, quando ela chega, essa igreja chega ao olhar de Cristo, Cristo tece totalmente uma visão diferente. Sabe? Aqui, quando a testemunha fiel fala, ela mostra uma realidade totalmente diferente para essa igreja. Quando o olhar de Cristo olha para essa igreja dos últimos dias, diz: você é infeliz, você está numa situação miserável, você está numa situação pobre, você está cega, você está nu, você está pensando que está bem, mas não está. Sabe, queridos, hoje a mensagem de Deus para mim e para você, é para nós avaliarmos o íntimo do nosso coração. Nós precisamos ir a Cristo e ter certeza de que Ele nos observa com um critério totalmente diferente. Mas o critério de Deus nunca falha. Ele nunca se engana, sabe? Ele sabe quem realmente somos e ele é o único que pode nos ajudar. Não a mudar o que nós aparentamos, mas ele quer mudar o que realmente somos. Esse é o grande objetivo de Deus. Por isso, não esqueça, o nosso avaliador, ele é o único avaliador que nunca falha. E é a ele, é a opinião dele que nos importa diariamente. Sabe, queridos, outro ponto importante, outro critério importante de avaliação que nós devemos ter de Cristo é esse. Sabe por quê? Porque seus critérios de avaliação são perfeitos e são baseados no amor. Isso é fantástico, queridos. Sabe, o critério de Deus é fantástico porque a avaliação de Cristo, ele não segue padrões exteriores. Se você atentar à jornada de hoje, sabe, Cristo, ele valoriza os seres humanos não pelo que ele aparenta. Ele tem a capacidade de ver o que passa no nosso coração. Foi Jesus aquele que afirmou: vocês são os que justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, versículo 15. Essas são palavras do Mestre. Certo dia, Jesus estava sentado à beira de um poço. Lembra desse momento? No território dos samaritanos. Era mais um dia escaldante do Oriente e Jesus estava sedento e faminto. Perdão. Em uma situação assim, você se sente, qualquer um de nós concentraríamos em nossas próprias necessidades. Dia quente, você com sede, o que importa é eu tomar água e descansar na sombra? Mas Jesus não agia assim, porque Jesus sempre age de diferente maneira diante das necessidades humanas. Sabe? Jesus, ele agia diferente das pessoas. Jesus, ele aproximou-se de uma mulher no poço e observou. Um outro judeu chegaria à seguinte avaliação sobre ela. Mas Jesus, o avaliador por excelência, a sua avaliação é perfeita porque é baseada no amor. Se outro judeu olhasse aquela mulher, primeiro ele ia dizer: é mulher. Naquela época, a cultura, a mulher não de uma propriedade do pai ou do esposo, do marido. Se um judeu olhasse, ia dizer: é samaritana, não é digna de salvação, nem mesmo de receber uma saudação. Talvez olharia e diria: é pobre, ela mesma e não uma serva buscou algo no poço, ela é pobre, tem alguma coisa errada com essa mulher. Diriam, um judeu olhando para aquela mulher: é pecadora. Quem a conhece mais intimamente diria que ela não passava de uma pecadora desacreditável. Porém, entretanto, Jesus a notou. Talvez depois de muito tempo, ela foi realmente notada por alguém. E o olhar de Cristo não deixou de ver seus erros, mas ofereceu esperança e salvação. Imagine Jesus sentado ao seu lado, olhando para você hoje com um amor sincero, um amor
capaz de perdoar nossos pecados e sarar nossas feridas, de realmente nos ajudar a superar nossos erros, nossas falhas, nossos defeitos de caráter e nos tornar, sim, cristãos por excelência, cristãos que realmente representem a Ele. Por isso, queridos, os critérios de avaliação de Jesus são perfeitos. Por quê? Porque é baseado no amor. E assim nós vamos para o último critério, o último elemento que nos faz apreciar mais a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único padrão a ser atingido, queridos. Sabe? Por isso, ele pode avaliar perfeitamente. Sabe, muitas vezes o ser humano se compara, se avalia com alguém falho como ele, e assim é mais fácil. É confortável comparar o ruim com o pior, né? O pior fica bom quando você compara o ruim com o pior fica bom. Agora, compare o ruim, a nossa natureza pecadora, com a excelência da perfeição. Ah, queridos, ali, quando nós nos defrontamos, quando nós nos debruçamos diante de Cristo, nós nos reconhecemos quem nós somos realmente, e aí sim, nós criamos um desejo que a única solução para nós é dependermos desse Jesus. Quando nós nos vemos sobre um padrão da nossa própria avaliação, ou sobre a avaliação de pessoas, geralmente nós temos a tendência de baixar o padrão de pureza. Ah, eu estou bom, eu não faço isso. Nossa, eu não cometo esse pecado, sabe, queridos? Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, nosso padrão de avaliação muda. Quando nós percebemos que é o olhar de Cristo que estabelece o padrão, começamos a perceber que realmente é esperado de nós. Martinho Lutero, ele costumava expressar essa ideia com as seguintes palavras: o homem precisa se desesperar consigo mesmo para estar preparado para receber a graça de Cristo. Falamos da salvação, mas nós precisamos entender que o processo da salvação, além do livramento da condenação, envolve transformação diária do caráter. Sabe, queridos, em um dos seus sermões, Leonardo, um grande pregador norte-americano, fez a seguinte indagação: se eu perguntar a você, nessa noite, você está salvo? Você diz, sim, estou salvo. Quanto? Eu pergunto. Ó, fulano de tal pregou e eu fui batizado. Mas você está salvo? Do que você está salvo? Você está salvo da amargura? Você está salvo da trapaça? Você está salvo da mentira? Você está salvo dos seus maus costumes? Você está salvo da rebelião contra os seus pais? Você está salvo contra a indisposição contra os seus irmãos? Você está salvo contra a falta de paciência com aqueles que te cercam? Você está salvo do quê? É interessante que esse pastor, esse pregador fez, queridos. Ele nos questionou se realmente nós entendemos do que nós fomos salvos. Hoje nós precisamos responder ao olhar de Jesus, do que nós estamos salvos. Sabe, olhe para os seus atos de bondade à luz da bondade de Cristo. Olhe para a sua fidelidade com os olhos da fidelidade de Cristo. Olhe para a sua honestidade aos olhos da honestidade de Cristo, porque em tudo isso ele é o padrão. E essa perspectiva não deve nos levar ao desânimo, queridos, mas Cristo, o único que é capaz de transformar e nos tornar semelhantes a Ele, está hoje oferecendo isso em abundância para mim e para você. Por isso, perdão, por isso, queridos, eu sei que hoje, mais um dia, todos temos uma luta a travar para que possamos dizer, já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Mas você nunca se esqueça que hoje também é o dia de nós fazermos um compromisso que nós fizemos no primeiro dia dessa jornada. Sabe, o compromisso de nós orarmos mais. Orarmos 3 vezes ao dia, caminhando em cima de um andaime, dentro de uma empresa, sentado nos nossos escritórios, caminhando na rua, dirigindo nossos carros, levando nossos filhos para o trabalho. Queridos, nós devemos orar mais, entregar mais, depender mais, conectar mais com o nosso Salvador.
e entender e estabelecer para a nossa vida um ideal mais elevado do que ficarmos olhando uns para os outros e nos comparando. Nós precisamos olhar para Cristo. E é por isso que, neste dia, eu quero convidar você a você estabelecer um padrão elevado para o seu cristianismo. Estabeleça Cristo como a fonte de padrão para o nosso crescimento na fé. E assim, queridos, somente assim, nós seguiremos nessa caminhada para o céu, nos transformando e nos salvando de nós mesmos, de tudo aquilo que Deus quer remover, de escória do pecado da nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero, nesse momento, orar por você. Queridos Deus, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por ser esse santo padrão, por ter enviado Jesus, Senhor, como esse padrão de excelência. O Senhor que vê mais que o Senhor, você vê o nosso coração. O Senhor que estabelece um padrão mais elevado, porque o Senhor, Pai, tem planos elevados para a nossa vida. O Senhor que quer nos resgatar, mas o Senhor quer fazer isso com amor. Todos os dias o Senhor oferece graça, perdão, restauração e começo para cada um de nós. Mas precisamos decidir, Senhor, se queremos nos apossar desse padrão e tornar este a medida, o Jesus que nos salvou, a medida da nossa caminhada na fé. Por isso, Pai, que nesse dia, ao orarmos coletivamente, mas quando orarmos individualmente, que esse possa ser nosso pedido a Ti hoje, que o Senhor se torne o padrão da nossa vida. Que Deus possa abençoar o dia de todos aqueles que ouvem esse dia, e que todos nós façamos de Ti o nosso padrão da vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Te vejo amanhã, às 5h45 da manhã, e espero que juntos possamos crescer mais um pouco na caminhada da fé. Que Deus te abençoe. Tenham todos um bom dia.